RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Presidente da Câmara Municipal da Praia reitera as acusações de que instituições do Estado coligaram-se para atacar a sua gestão. O NTCCS acusa o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Pública de abuso de poder e má-fé para com alguns professores que dão sinais de poderem partir por uma greve de fome. Os sobreviventes da piroga que deu Costa em São Vicente estão estáveis, conforme informações do Hospital Batista de Sousa. França torna-se no primeiro país do mundo a incluir o direito ao aborto na Constituição. A Rússia convocou o embaixador da Alemanha e exige explicações sobre a conversa entre militares alemães, na qual se discutiu ataques ucranianos à ponte da Crimeia. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Seja bem-vindo a este jornal para esta segunda-feira, 4 de março, no dia em que o vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, Olavo Correia, defendeu que, em declarações aos jornalistas, uma solução de gestão dos leilões da Segurança Social que envolva os bancos, o INPS e o governo, para além do Banco Central. Então, com esse parecer do BCV, estamos a analisar, vamos chamar o BCV, vamos chamar o INPS e o Governo também na mesa e vamos tentar otimizar as recomendações e criar aqui um quadro em que todas essas preocupações possam ficar salvaguardadas. Primeiro, rentabilizar os ativos da melhor forma. Segundo, utilizar os ativos da INPS para investir na economia cabo-verdiana e para ajudar no investimento na economia cabo-verdiana. Em terceiro lugar, garantir as condições para que continuemos a ter um sistema financeiro estável, solvável. Um sistema financeiro bem regulado, um sistema financeiro que garanta a confiança em relação aos seus depositantes, não é? Então, todos esses objetivos devem ser salvaguardados, mas não é, digamos, função apenas do Conselho Diretivo do NPS. Tem de ser uma função que resulte da articulação dessas três entidades. Banco de Cabo Verde, por um lado, o NPS, o Conselho Diretivo, por outro lado, enquanto órgão de administração, e o Governo enquanto tutela, entre aspas, do NPS. Estamos a ultimar análise do relatório do BCV e nos próximos dias estaremos aqui a chamar essas entidades todas para podermos depois garantir o pós e saber como é que nós podemos otimizar e conciliar essas várias perspectivas num quadro de absoluta transparência e para servir o bem comum, mas também olhando para a solvabilidade e a própria modernização do sistema financeiro cabo-verdiano. Recorde-se que na passada sexta-feira o Banco Central emitiu um comunicado dando razão à reclamação efetuada pela maioria dos bancos participantes no primeiro leilão promovido em dezembro de 2023 pelo Instituto Nacional da Previdência Social. O Banco de Cabo Verde considera então que a recusa do INPS em disponibilizar o regulamento dos leilões e a não partilha prévia da fórmula para avaliação das propostas evidencia violação do princípio da transparência, facto que, segundo o Banco Central, poderia levar à anulação do leilão. No mesmo comunicado, o Banco de Cabo Verde disse ter constatado também que foram introduzidas novas regras de rateio a meio percurso incorporadas na carta convite do segundo leilão, facto que corrobora as conclusões de falta objetiva de transparência do processo. O Banco de Cabo Verde esclareceu ainda no mesmo comunicado que a escolha de determinados indicadores no processo poderia ter provocado a desmobilização de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos para um único banco caso o regulador não tivesse atuado atempadamente. E o vice-primeiro-ministro garantiu também há momentos que o governo está a trabalhar com a Atulo e que o executivo tudo fará para manter em Cabo Verde a empresa de conserva e exportação de pescado que está na iminência de fechar as portas e devido a dificuldades financeiras já tem cerca de 200 funcionários em casa a receber metade do salário. Vamos então escutar o que é que pensa o vice-primeiro-ministro sobre este assunto. Nós, naquilo que depender de Cabo Verde, tudo faremos para que a empresa se mantenha em Cabo Verde, não é? E temos estado a fazer, portanto, estamos a fazer tudo, mas absolutamente tudo para não só manter a empresa Atulo em Cabo Verde, como atrair novas empresas para Cabo Verde. É uma questão de fiscalidade, de custos fixos da empresa? Bom, isso obviamente caberá à empresa explicar. Aquilo que eu lhe posso garantir é que nós, enquanto governo, naquilo que depender de nós, o Ministro do Mar e eu próprio, como Ministro das Finanças, temos estado a trabalhar nisso, tudo faremos para manter a empresa em Cabo Verde, melhorar o ambiente de negócios e clima de investimentos e trabalhar para atrair novas empresas também para investir no setor. E estamos a trabalhar todos os dias com a Atulo na parte que diz respeito ao governo, porque o projeto é privado, nós não temos a visibilidade de tudo aquilo que está acontecendo no perímetro dos sócios, dos acionistas, mas naquilo que depender do Estado, nós tudo faremos e a empresa sabe que
estamos a fazer tudo para evitar que haja qualquer dificuldade e a empresa continue a operar e a crescer e aumentar o seu investimento em Cabo Verde. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças, a dar garantias então de que o Governo de tudo irá fazer para que a Tunlo possa permanecer no país. E o Presidente da Câmara Municipal da Praia reiterou hoje todas as acusações que fez na passada sexta-feira de que há uma coligação entre o MPD e as instituições do Estado com o intuito de derrubar a atual liderança da maior Câmara do país, conforme o Oscar Monteiro. Questionado esta tarde sobre o pedido do líder da Comissão Política do Movimento da Democracia da Praia para reconsiderar as suas acusações contra as instituições do Estado, Francisco Carvalho disse que mantém a sua posição. O edil praense sublinhou que as suas afirmações têm a ver com o que tem acontecido nos últimos tempos na Câmara Municipal da Praia em termos de inspeções e auditorias. Eu sublinho as acusações e eu reitero as acusações de uma forma mais clara ainda. Eu volto a dizer que as instituições da República coligaram-se, fizeram uma coligação para atacar a Câmara da Praia. E aqui o grande desafio que a sociedade cabo-verdiana tem é no sentido de analisar aquilo que eu estou a dizer. Efetuar um checklist, portanto, se for ali check fact, ir ali fazer um check fact, verificar se de facto aquilo que eu digo corresponde à verdade ou não. Durante os 12 anos que o MPD esteve na Câmara da Praia, não houve nem sequer uma única inspeção. Nenhuma. Nós chegamos à Câmara e, de repente, há uma lista interminável de inspeções e auditorias. Isto é público. Se, durante 12 anos, não há nenhuma inspeção, uma nova força política chega à Câmara e aparece um conjunto de inspeções, há coligação, há combinação entre as instituições. Francisco Carvalho exemplificou o caso das obras no ténis do Platô, onde, segundo ele, tiveram 2 financiamentos para um único projeto. Um outro facto importante que fundamenta, exemplifica a coligação das instituições da República para atacar a Câmara da Praia. Há o relatório da inspeção, que traz, aí sim, factos que são factos de corrupção. Não é esta manobra de tentar substituir a palavra corrupção por ilegalidades, essas coisas. Há factos de corrupção. Primeiro, o presidente da Câmara anterior sozinho assinou um empréstimo bancário de 174 mil contos, sem passar pela Assembleia Municipal. Sozinho. Portanto, isto é gravíssimo. Como é que um presidente de Câmara assina um contrato de um empréstimo de 174 mil contos sem passar pela Assembleia? Grave. Por outro lado, nós temos as obras no ténis, ali no Platô. Essas obras tiveram 2 financiamentos. Isto é básico. Uma obra com 2 financiamentos quer dizer que alguém ficou com um financiamento no bolso. Isso é evidente. Um financiamento, através desse empréstimo de 164 mil contos, uma parte foi para pagar as obras no Platô, ali na zona de ténis, e um outro financiamento para essas mesmas obras, de um fundo que a Câmara foi buscar. 2 financiamentos, uma única obra, alguém ficou com um financiamento. O Presidente da Câmara Municipal da Praia reiterar e sublinhar as suas acusações de que existe uma coligação entre o MPD e as instituições do Estado com o propósito de derrubar o seu mandato. A Comissão Política Conselhia do MPD da Praia manifestou na manhã de hoje o seu repúdio pelas palavras proferidas pelo Presidente da Câmara Municipal da Praia, em como o partido MPD juntou-se numa coligação de instituições para atacar a atual gestão camarária. Manuel Alves, Presidente da Comissão Política Conselhia do MPD, instou Francisco Carvalho a retratar-se publicamente, o que não aconteceu, pois Francisco Carvalho, como já aqui escutamos, reiterou o que disse anteriormente. Manuel Alves, Presidente da Comissão Política Conselhia do MPD aqui da Praia, pediu ainda ao PICV a demarcar-se das declarações feitas por Francisco Carvalho, o que até ao final desta tarde também não tinha acontecido. E depois de os 3 sindicatos de professores terem denunciado a situação difícil porque passam os profissionais contratados no ano passado para lecionar, hoje a UNTCCS convocou a imprensa também para criticar a postura dos Ministérios da Educação e da Reforma do Estado e da Administração Pública, quem acusa de abuso de poder, manobras dilatórias e má-fé para com os referidos professores. Joaquim Almeida, secretário-geral da UNTCCS, afirmou que os professores em causa que passam por enormes dificuldades estão a ser chantageados, realçando ter recebido informações de que um grupo já endereçou uma carta ao Provedor da Justiça, manifestando a intenção de fazer greve de fome. O Eugênio Teixeira assistiu à conferência de imprensa e tem os pormenores.
Embora nenhum dos 3 sindicatos representativos dos professores seja filiado na UNTCCS, Joaquim Almeida disse que a sua central sindical foi procurada por um grupo de professores contratados o ano passado a pedir apoio, pelo que a mesma se posiciona e critica a forma como os mesmos estão a ser tratados pelos Ministérios da Educação e da Reforma do Estado e Administração Pública. Para além da falta de consideração do tratamento dado aos professores contratados o ano passado, Joaquim Almeida diz que os mesmos estão a ser chantageados para assinar contratos precários em violação à lei. Para receberem os salários em atraso, foram chantageados pelo Ministério da Educação a assinar um contrato de trabalho com prazo de 3 meses, porque caso contrário não receberiam o salário em atraso. Após a assinatura desse contrato, a prazo de 3 meses, o Ministério da Educação aparece de novo com um outro contrato de trabalho com prazo de 6 meses e término, exatamente no mês de junho, exigindo os professores para assinarem. Esse prazo de 6 meses foi calculado milimetricamente e maliciosamente, de modo a impedir que esses professores venham a receber salários nas férias escolares que iniciam no mês de julho. A UNTCCS, conforme avançou a secretária-geral Joaquim Almeida, considera que há clara má-fé por parte dos responsáveis ministeriais da Educação e da Reforma do Estado e Administração Pública para com os referidos professores que estão a enfrentar enormes dificuldades. Agem de má-fé em flagrante violação da lei, porque alegam que o primeiro contrato de trabalho por tempo indeterminado assinado pelos professores tem uma cláusula que impede a execução do mesmo até a publicação dos nomes no boletim oficial. Essa cláusula é ilegal, segundo o acórdão do Tribunal de Relação de Barlavento. Lembramos que nem o Ministro da Educação e muito menos a Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública estão acima da lei. Também eu gostaria daqui dizer que um grupo de professores já enviaram uma carta ao provedor da Justiça que vão entrar em greve de fome. Imagina. A secretária-geral da UNTCCS, Joaquim Almeida, terminou a conferência de imprensa afirmando que o que se passa com os professores é uma afronta e um atentado aos princípios basilares do Estado de Direito Democrático. E assédio moral e sexual no ambiente de trabalho foi o tema de uma conversa aberta com representantes das instituições públicas e privadas em Tarrafal de São Nicolau. A atividade acontece no âmbito das celebrações de março, o mês da mulher. A iniciativa é da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, em parceria com o ICEG, conforme o Roli Brito. A palestra abordou questões cruciais relacionadas ao assédio moral e sexual, visando consciencializar os participantes sobre a importância de um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e saudável para todos. A iniciativa também buscou informar os trabalhadores sobre os direitos e as medidas que podem ser tomadas em caso de situações do tipo. Para Rosalina Silva, representante técnica do Instituto de Igualdade e Equidade de Gênero no município de Tarrafal de São Nicolau, a palestra visa sensibilizar os participantes para as boas práticas de relacionamento, evitando comportamentos que podem ser caracterizados como assédio, dano moral e sexual no ambiente de trabalho. Fazer boa formação para que as instituições também trabalhem novos empregadores e para ficar consciente de que assédio está acontecer, tanto a nível de contratação, onde aquele superior hierárquico está pedir aquela vítima um favor sexual e em troca ele oferecer trabalho ou então bolsa de estudo, ou então mesmo na escola entre um aluno ou um professor, e para ter consciência que não deve denunciar, deve apresentar queixa e para nós diminuir cada vez mais casos de assédio sexual nas instituições. De acordo com os participantes Maria Silva e Claudino Brito, esses tipos de abordagens são de extrema importância,
porque, segundo afirmam, muitas pessoas sofrem de assédio moral e sexual no trabalho. É algo que está presente na nossa sociedade, então é bom instituições da parte dessa temática para saber identificar possíveis casos de assédio sexual que podem acontecer nas instituições, tanto privadas como também públicas. É mais um acréscimo ao nível pessoal e também nós, como responsáveis de instituições locais, não tem como função também passar a palavra para dentro das instituições onde está a trabalhar e também na sociedade em geral. É um problema dentro da nossa sociedade que não nos tem a combater, mas o país também é bom ter informações precisas, onde é que não poder conseguir identificar cada caso e também combatê-lo e levar a informações a outras pessoas também para conseguir identificar em qualquer ambiente que estiver. A conversa aberta sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho é uma das várias atividades que estão inseridas na programação que a Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau tem para assinalar março, mês da mulher. E Karine Gomes é a nova presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Domésticos e também Serviços. A alteração do estatuto da organização foi um dos aspectos tratados da Assembleia Geral de hoje. Karine Gomes compromete a trabalhar em prol dos interesses da classe que representa, conforme a Gracete Silva. Karine Gomes foi eleita hoje presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Domésticos e Serviços. A sindicalista avançou que o sindicato já fez a alteração do Estatuto dos Trabalhadores. Para além da eleição dos novos órgãos, teve também lugar a alteração do Estatuto, passando do avante a abranger outros setores de atividade. Para além dos trabalhadores do comércio, pesca, agricultura, doméstico, o SNTDS passa agora a representar instituições e empresas públicas. A presidente era eleita durante seu discurso na Assembleia Extraordinária Eletiva do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Domésticos e Serviços, realçou que nos próximos 5 anos a direção sindical promete trabalhar em prol dos interesses da classe. Com a confiança depositada nessa nova direção, comprometemos trabalhar afincadamente na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. Lembramos que o SNTDS é um sindicato de âmbito nacional, podendo criar delegações em qualquer ilha, caso se mostre necessário. Comprometemos publicamente em tudo fazer para ser merecedora desta confiança e com humildade, motivação, espírito de missão e responsabilidade trabalhar em prol dos interesses dos trabalhadores. A missão é gratificante e a responsabilidade é muito, mas ainda assim aceitamos o desafio de assumir tão nobre causa, que é defender os direitos dos trabalhadores. Karine Gomes foi eleita esta tarde presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Domésticos e Serviços, SNTDS, uma organização não governamental de caráter educativo, criado em 2017, que tem por finalidade promover a organização profissional, social e educativa dos trabalhadores domésticos de Cabo Verde. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 18 minutos. O presidente da Câmara Municipal da Praia visitou na tarde de hoje as instalações do Mentors International, Centro de Educação e Mentoria aqui da Praia, com o propósito de se inteirar dos projetos desenvolvidos pela ONG norte-americana. Uma oportunidade para destacar a parceria entre as duas instituições e para Francisco Carvalho, trata-se de uma feliz combinação entre o que a Mentors International oferece e o que a Câmara Municipal da Praia necessita. Há aqui um encontro, uma coincidência em termos de objetivos. Mentors presta um serviço extraordinário para as pessoas que vêm procurar a instituição e as pessoas têm de prestar algum serviço social, têm de fazer algum voluntariado em contrapartida. E aí é que entra a Câmara Municipal, porque nós temos ações onde nós temos necessidade de termos pessoas voluntárias e então há esta combinação. As pessoas com as quais a Mentors está a trabalhar têm a oportunidade de realizar voluntariado juntamente com a Câmara Municipal. Nos últimos fins de semana têm participado em ações de limpeza aqui no município da Praia. 2 exemplos importantes que têm a ver com a limpeza do cemitério.
da Várzea e de São Filipe. Neste momento, os 2 cemitérios estão a um brinco em termos de limpeza, em termos de arranjo, e os voluntários da Mentors foram determinantes para o trabalho de limpeza que nós fizemos nestes 2 cemitérios. Mentors International é uma ONG norte-americana que presta apoio às pessoas mais vulneráveis através da formação profissional, atuando em vários países das Américas, do continente asiático e também africano, de entre os quais o nosso país, Cabo Verde. E o Presidente da República inaugurou hoje a biblioteca da Associação Projeto Escola de Vida, em Ponta d'Água, aqui na praia. A biblioteca foi criada graças a donativos mobilizados pela Presidência para responder às demandas das crianças acompanhadas pela mesma associação. O chefe de Estado apontou na ocasião que é nossa responsabilidade social formar cidadãos de corpo inteiro desde a pequena infância. No ato esteve a Miriam Lopes dos Santos, que traz-nos os detalhes. Criada formalmente em 2007, a Associação Projeto Escola de Vida abarca neste momento crianças não só de Ponta d'Água, mas também de mais 4 bairros da capital. A biblioteca é um sonho concretizado para melhorar as competências das crianças, explica a vice-presidente da associação, Oliver Santiago. Semanalmente participa um total de 60 crianças, mas eu acredito que essa biblioteca não pode alcançar até 100 crianças, porque a biblioteca ali é realmente para ajudar a desenvolver competências de leitura intelectual de criança, também e tem uma leitura melhor, está melhor, fala melhor, então desenvolve aquelas competências que só está falta. Nosso trabalho é com vários bairros, no projeto frequenta crianças de Safindi, de Vila Nova, de Castelão, crianças de São Paulo. Não tem aulas de músicas, teclado, viola, flauta, bateria. Daqui em março não também inicia aula de violino, não tem aulas de inglês, não tem aulas de cívicas que não está desenvolve. Os donativos para a biblioteca do projeto Escola de Vida foram pedidos pelas crianças quando visitaram a Presidência da República e deixaram uma caixa com vários pedidos, conforme o chefe de Estado. José Maria Neves entende que este é um projeto de grande significado. Muito interessante e com um grande significado. É uma escola de vida que forma crianças, forma adolescentes com valores, com princípios e também a ter uma ocupação sadia dos tempos livres, para transformar as nossas comunidades, para termos boa vizinhança, para termos comunidades limpas, de paz, de amizade. Precisamos de cultivar valores da solidariedade. O Presidente da República continua a apelar à maternidade e paternidade responsável e ao incutir de valores desde a pequena infância, dentro e fora das escolas. E a cultivar relações de amizade e de fraternidade. É isso que nós precisamos na nossa sociedade, desde criança, para não termos crianças abandonadas, para não termos a violência sexual contra menores, para não termos a violência com base no género. Quem bate numa mulher é porque nunca aprendeu a amar. Quem viola uma pequena criança é porque nunca aprendeu a cuidar. Quem não respeita um velho, não respeita uma pessoa que mora ao lado, não respeita um colega do trabalho, é porque quando era criança não teve os cuidados que devia ter. Portanto, é esta a responsabilidade, desde pequeno, fazer tudo para termos cidadãos de corpo inteiro, transformar as pessoas em cidadãs para poderem desempenhar o seu papel na sociedade. São projetos como o Escola de Vida que todos devemos continuar a acarinhar, entende o chefe de Estado, para promover as mudanças sociais que todos almejamos. 19h23 os 4 sobreviventes da piroga que deu a costa em São Vicente, todos de nacionalidade maliana, encontrados ontem, continuam estáveis, conforme informações conseguidas esta tarde junto da diretora clínica do Hospital Batista de Sousa, Neir Lucas. No entanto, a comandante dos Serviços de Proteção Civil de São Vicente, Santo Antônio e São Nicolau, Vitória Veríssimo, garantiu à Rádio de Cabo Verde que as autoridades competentes estão a trabalhar juntamente com as embaixadas na identificação e registros dos sobreviventes e identificação dos corpos, conforme o Albertino Brito. A comandante dos Serviços de Proteção Civil de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, Vitória Veríssimo, avançou esta tarde à RCV que continuam internados no Hospital Batista de Sousa 4 sobreviventes
da Piroga. Esta estava, ainda que tem previsão de alta, nota agora hospital para indicação de alta. Entretanto, as restantes autoridades tentam trabalhar no sentido de identificação daquelas pessoas, junto de seja embaixadas competentes e de fazer tudo aquele processo de registro, e as demais autoridades também estão preocupadas em termos, por exemplo, a Cruz Vermelha, de arranjar as roupas, de arranjar os materiais de higiene, para depois agora, quando estiver que sair do hospital, receber alta, para não poder acomodar-os num lugar. Que assim, é isso que nós estamos a fazer. Vitória Veríssimo informa que neste momento o balanço aponta para 6 óbitos e 4 sobreviventes. Ontem foi encontrado 5 pessoas com vidas, foi tudo levado para o Hospital Batista de Sousa. No final da tarde de ontem, um acabava para falecer. Por isso, assim, não tem 5 que já estavam em cadáver quando eles foram encontrados, mas aquele um que morreu no Hospital Batista de Sousa no final da tarde. Ao todo, não tem 6 óbitos e 4 sobreviventes. Vitória Veríssimo garanta que esta manhã a Polícia Nacional prosseguiu com as buscas em terra. Sim, igual de manhã foi feita patrulha da Polícia Nacional, fazer aquela patrulha, busca marítima. Segundo informações de JRCC, marca-te permite gente pôr embarcação, que permite pôr Forças Armadas pôr embarcação na mar para fazer aquele lá naquela encosta, exatamente por causa da condição de mar no momento. Tudo decorre normalmente conforme Vitória Veríssimo. Exatamente. Todas as autoridades envolvidas, cada um tenta fazer seu trabalho nesse sentido. As polícias na questão de identificação das pessoas, tentar comunicar o país de origem, que é para saber qual é que é a sua nacionalidade, certificar aquele lá, fazer essa identificação. A parte da alta entidade da imigração também já está contactada e já está ciente de tudo o que está a acontecer. As Forças Armadas, aonde apoiar na tudo aquela situação de busca, e já a TRCC está a continuar atento àquele lá. Não tem também a Polícia Judiciária para fazer esse trabalho, a Proteção Civil, enfim, todas as autoridades envolvidas, cada uma no seu setor, tenta fazer esse trabalho, tenta decorrer normalmente, os trâmites normais. Comandante dos Serviços da Proteção Civil de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, fazendo o ponto da situação dos 4 sobreviventes da piroga encontrada ontem no Calhau. Vitória Veríssimo diz que continuam com os procedimentos na medida dos possíveis para a identificação dos mesmos. 19 horas mais 27 minutos, reta final neste jornal. A França tornou-se hoje o primeiro país do mundo a incluir o aborto na Constituição. O Parlamento francês aprovou a medida com 780 votos a favor e 72 contra. Com esta medida, a interrupção voluntária da gravidez vai passar a ser um direito constitucional em França. A revisão constitucional irá alterar o artigo 34º, que passará a incluir a garantia da liberdade das mulheres de recorrer à interrupção voluntária da gravidez. Para ser definitivamente aprovada, a alteração constitucional vai exigir um ok definitivo de uma maioria de 3/5 de uma sessão conjunta do Parlamento, tradicionalmente realizada no Palácio de Versalhes. Embora tenha reconhecido que atualmente o direito do aborto não está ameaçado em França, o Ministro da Justiça considerou necessário registrar o aborto para que no futuro nenhuma maioria possa questioná-lo. Passo a passo, a igualdade está cada vez mais próxima, garantiu o Primeiro-Ministro Gabriel Attal, que saudou um passo fundamental que ficará na história e que deve tudo aos anteriores. Por sua vez, o presidente francês Emmanuel Macron pediu na rede social X para juntos celebrarem a entrada de uma nova liberdade garantida na Constituição da França. A Rússia exigiu explicações do embaixador da Alemanha em Moscovo sobre uma conversa entre militares alemães na qual discutiram possíveis ataques ucranianos à ponte da Crimeia com mísseis Taurus, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia esta segunda-feira. O diplomata que foi convocado pelo Ministério também foi chamado para explicar supostos planos para fornecer assistência prática às Forças Armadas ucranianas no uso de mísseis alemães contra alvos em território russo. Na opinião do governo da Rússia, estes planos demonstrariam o envolvimento do Ocidente, incluindo da Alemanha, no conflito sobre a Ucrânia. O embaixador da Alemanha na Rússia também foi repreendido pelas tentativas das autoridades alemãs de restringirem as atividades dos jornalistas russos. A Rússia considerou esta atitude inaceitável e prometeu que não ficaria sem uma resposta firme. O diplomata alemão deixou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia sem falar com a imprensa. 19 horas mais 29 minutos, é o fim de linha neste jornal, apenas para informar ao amigo ouvinte
Caso esteja à espera de alguém que vem de Portugal a bordo da aeronave da TACV, saiba que dentro de sensivelmente 22 minutos o aparelho deverá aterrar aqui no aeroporto da Praia. Em instantes aterrou um outro avião a serviço também da TACV, é o ATR da Air Senegal, que fez uma ligação e acabou de aterrar também aqui no aeroporto da Praia. Ficamos por aqui, obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.